Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos trabalhar com um assunto muito interessante e que infelizmente tem sido explorado por muitas igrejas e explorado exatamente para trabalhar com a fé da pessoa. É o mercado da fé, manipular pessoas. Hoje estudaremos vários versículos bíblicos e entenderemos o que é que a Bíblia diz com respeito a bênçãos e com respeito à maldição. Não é tema do devocional de hoje, mas para resumir, a Bíblia diz que quando você faz a vontade de Deus, você segue o caminho de bênção, e quando é o contrário, você segue o caminho de maldição. Mas hoje falaremos de algo muito interessante aqui. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Eu vou ler a parte C do versículo, porque eu vou explicar ele aqui direitinho. A parte C do versículo diz assim: ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então li a parte C. Tem a parte A, tem a parte B e eu li a parte C. Aqui está mencionando a situação de Balaão. Eu vou resumir essa história para você aqui. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, então alguns inimigos cercaram Israel, não deram passagem, não deram abrigo, alimentos que eles precisavam, e isso trouxe algum transtorno para Israel. Só que depois a Bíblia diz que Israel estava diante de Moabe, dos Moabitas, e o rei dos Moabitas, por nome de Balaque, ficou com muito medo do exército, da nação de Israel, porque depois de um momento em que Israel estava tendo grandes vitórias, grandes conquistas, avançando, um povo que sai como escravo da terra do Egito, está se mostrando um poder muito grande, porque Deus estava com eles. Então, naquele momento, eles ficaram nervosos, com medo, e mandou chamar um profeta, conhecido por Balaão. Eu sei que vai causar confusão essa história de Balaão, mas os judeus ensina, que Balaão, o pai de Balaão, por exemplo, foi um dos 7 profetas que pregou, que profetizou para os gentios. A saber, tinha Ló, entre outros. Mas da origem, sim, de Israel, conhecia o Deus de Israel, era profeta de verdade, mas profetizava não na cidade de Israel. E futuramente falaremos mais sobre Balaão, se Deus permitir. Acontece que o rei de Moabe, Balaque, manda chamar Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. Esse rei sabia que a profecia que saía da boca de Balaão, se fosse para abençoar, era abençoado, mas se fosse para amaldiçoar, também era amaldiçoado. Quando Balaão recebe esse aviso do rei dos Moabitas, então ele pede um tempo para consultar ao Senhor. E a resposta de Deus foi: não, não vai amaldiçoar o meu povo. E Balaão avisa para os mensageiros de Balaque que não tinha ordem, permissão divina para amaldiçoar o povo de Deus. O que é que Balaque fez? Ele dobrou a aposta. Tipo assim, pagou mais. Ele insistiu. Nós vemos aqui Balaão brincando com Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus falou, está falado. Quando Balaão recebeu aquele comunicado que ele receberia dinheiro para amaldiçoar o povo, se ele fosse esperto, se ele não fosse zóio grande, se ele não fosse um avarento, ele teria de imediato negado. Ele não teria nem consultado ao Senhor sobre isso. E quando vem uma contraproposta, olha, vai pagar mais.
Era a hora dele falar: olha, Deus já disse que não, mas o que ele faz? Espere um pouquinho e vai pedir permissão de Deus novamente. Dessa vez, Deus permite. Permissão de Deus é diferente de vontade de Deus. Deus permite, mas não era o que Deus queria. Deus permite, mas coloca um anjo na frente dele com uma espada desembainhada. Naquele episódio, né, naquela situação, passagem bíblica, em que a mula de Balaão fala com ele. Por que que a mula falou com ele? Ali, Deus já estava cercando ali. Deus permitiu, mas não queria aquilo. O anjo disse para ele: olha, você só vai falar o que Deus mandar, beleza? E ele vai e avisa para o rei: olha, só vou profetizar o que Deus deixar eu profetizar, o que Deus colocar na minha boca. Então acontece que quando Balaão vai amaldiçoar 3 vezes, ele profetizou bênção. Na primeira, ele disse que não poderia amaldiçoar quem Deus já havia abençoado. Aí ele tentou a segunda vez amaldiçoar. Quando ele abre a boca, ele profetiza que Deus era com a nação de Israel. Tentou mais uma vez. Então ele falou de bênçãos que viria sobre Israel e ainda inteirou que qualquer pessoa que tentasse amaldiçoar Israel seria amaldiçoado também. A profecia, ela acontece de diversas formas. Deus tem várias formas de falar com o ser humano. E uma delas, ou qualquer pessoa pode ser um profeta, é quando abre a boca e fala. Deus tem controle de tudo. A pessoa fala e às vezes depois fica até assim: o que que eu fui falar? Por que que saiu isso da minha boca? Então nós não temos que questionar a forma com que Deus usa alguém. Deus usa pessoas que têm sensibilidade com o Espírito Santo. Então aqui ele abriu a boca para falar maldição e saiu aquele monte de palavras de bênção da boca dele. Porque Deus tem controle, não que Deus fica controlando as minhas cordas vocálicas com o que eu vou falar, mas se ele quiser fazer isso, ele faz. Então, se Deus quiser, eu falo o que ele quiser que eu fale. Entende? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui sobre línguas estranhas, porque isso fica para uma outra hora. O tema principal que lemos é que Deus transformou a maldição em bênção. Eu sei que pessoas ficam colocando na sua cabeça que você tem que fazer corrente, que tem que quebrar maldição e tudo. Olha, o povo de Israel só foi amaldiçoado quando deu lugar para o pecado. Mas enquanto era apenas uma maldição sem causa, a Bíblia diz que não prevalece. Talvez você tenha muito medo de ser amaldiçoado, de ser invejado, de pessoas orar ao contrário com você ou fazer algum tipo de trabalho mal para prejudicar a sua vida. Não te preocupes com isso. O nosso Deus transforma a maldição em bênçãos. Vamos observar aqui o que aconteceu com Jabes de Gileades. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tem uma história muito linda. Eu vou ler o versículo 9 aqui só para a gente entender. Olha só o versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, mesmo tendo sido amaldiçoado desde o seu nascimento. O nome de Jabes já era um nome de dor, de maldição, de sofrimento, mas ele invoca o nome do Senhor e Deus muda a história de Jabes. Deus muda vamos dizer, o cativeiro de Jabes, como mudou o cativeiro de Jó. Deus transformou essa maldição em bênção, como fez com o povo de Israel. Parece que está meio fora do contexto, mas deixa eu ler para vocês aqui,
Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha só que coisa mais profunda. Disse o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Deus, Jesus Cristo, dizendo para Simão Pedro: Satanás queria se ir andar com você, se ir andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para não deixar. Jesus Cristo, ele está vigiando você, o guarda de Israel não dorme. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo por toda parte. Então não te preocupes, o nosso Deus transforma a maldição em bênção. O nosso Deus muda a história de pessoas. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo é o nosso advogado hoje de defesa. E quando o mal vier, nós temos Jesus Cristo nos defendendo. E para finalizar, livro de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 3, vai dizer assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Isso quer dizer que no futuro viveremos com Cristo eternamente. Não terá mais maldição. Ainda hoje, maldição não entra na sua vida. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, não tem mais maldição hereditária, não tem nada disso. Agora você é liberto, livre, salvo, comprado, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Ah, mas a minha família não tem negócio de família. Você agora é filho de Deus. Toma posse disso em nome de Jesus Cristo. Se você estiver aprendendo a palavra de Deus, gostando do conteúdo, deixe um comentário aí, uma paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia e vamos orar? Senhor Deus, Pai, toda e qualquer pessoa que porventura esteja se sentindo amaldiçoada, sentindo, Pai, que está arrastando alguma maldição na vida dela, na casa dela. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre esse lar, sobre o meu lar, sobre a minha vida, sobre a casa de cada irmão que está orando comigo nesse momento. E nós cremos no poder do Senhor. Nós já fomos comprados com sangue puro carmesim, e contra a nossa vida não cabe mais maldição, não cabe encantamento. Nós acreditamos que o Senhor está, meu Pai, com os olhos como chamas de fogo. Deus, trabalha, Pai, na vida desse irmão, trabalha na vida desse irmão, dessa irmã, trabalha, Pai, em nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na operação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amanhã, mais um devocional, se Deus assim o permitir.